Sejam muito bem-vindos ao Pod da Biene. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é cirurgia robótica. Para o tema de hoje, nós temos dois convidados e eu vou apresentar para vocês a primeira delas, que é a Cristina Macedo. Cristina Macedo, ela é instrumentadora e nutricionista de formação e compõe a equipe de um famoso cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista desde 2003. Já faz 20 anos, né, que está com essa equipe. Isso. Também casada com o Fábio e mãe da Luna e da Moana. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Cris. E aqui na minha frente nós temos o Dr. Henrique Joaquim, é cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Israelita Albert Einstein, é cirurgião também no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é gerido pelo Einstein, casado com o Gabriel, fã de mergulho e pai do Fred. É isso? Isso mesmo. Muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Esse tema é um tema que a gente conversou, né? Que é um tema muito legal de falar, até porque a tecnologia cada vez vem modificando mais, né, a saúde. E um exemplo disso é a cirurgia robótica, né? Basicamente, ela é minimamente invasiva. As manobras são conduzidas por um cirurgião através de um joystick e executada através de um robô, né? E essa modalidade, ela tem crescido bastante no Brasil, né, doutor Henrique? A gente tem lido bastante a respeito disso. Mas, acredite se quiser, ela já é realizada há 15 anos no Brasil? Tudo isso? Tudo isso. Que beleza. E também a gente deu uma boa levantada que pode ser realizada cirurgias uroginecológicas, do aparelho digestivo, coloproctos, torácicas, pediátricas e oncológicas. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje, hein? Vale lembrar que essa cirurgia, né, ela tem que ser, não é um robô que faz, né? Ela tem que ser Exato. conduzida por um cirurgião que vai controlar os movimentos dele, né? Então vamos começar o nosso bate-papo. Muito bem, aquecendo essa noite. Cris, vamos começar com você. A gente quer saber como foi sua jornada ali para se tornar instrumentadora cirúrgica. Como foi? Como foi essa escolha? Então, na verdade, foi com uma amiga, né, que ela me convidou para fazer o curso. Eu nem sabia do que se tratava, né? E aí ela falou: eu não quero fazer o curso sozinha, vamos fazer comigo. E me explicou mais ou menos o que era. Eu falei: nossa, interessante isso, né? E desde pequena, né, eu queria fazer medicina, né, e por falta de condições dos meus pais, né, isso era um sonho lá longe. Quando eu vi esse curso, eu falei assim: nossa, meus olhos brilharam, né, eu falei: poxa vida, eu acho que eu vou estar fazendo o que eu gosto, de repente. Bom, comecei a estudar, concluí o curso e a minha amiga não. Olha, Eu terminei o curso em fevereiro de 93. Em outubro eu já estava empregada. que legal, Olha, coisa que boa. legal, foi muito rápido, né? Ó. Foi bem rápido. E né? você foi se encontrando ao longo do curso, como foi isso? Então, no meu primeiro trabalho, que foi na Santa Casa de São Paulo, lá as instrumentadoras não atuavam em campo, né? Só ficavam na parte da montagem dos materiais. E até que pintou uma oportunidade para trabalhar com cirurgia cardíaca. E aí, assim, eu me encontrei perfeitamente, né? Atuar em campo mesmo, sentir na pele o que o cirurgião sentia, né? E aí eu vesti a camisa totalmente e foi, assim, um sonho realizado, sabe? Que legal, Cris. Muito legal. E você, doutor Henrique, como que foi essa escolha pela medicina? Bom, acho que o primeiro registro que eu tenho de ter falado quero ser médico, eu lembro, eu estava na 6ª série. Então, foi cedo. Na época, eu lembro que estava muito em voga, muito em discussão, o sequenciamento genético. Depois veio a ovelha Dolly. Lembro direitinho dessa época que eu queria fazer pesquisa dentro da medicina. Então, desde muito cedo, desde a 6ª série. Aí entrei na faculdade de medicina e percebi que não era nada aquilo que eu queria fazer, né? Não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Ainda no 2º ano, eu fiz uma iniciação científica. Era em doença de Alzheimer, no Instituto de Psiquiatria, lá na USP, na Universidade de São Paulo. E para começar a fazer a investida da Dolly, né? Era isso para isso que eu estava ali. E aí fazia parte dessa iniciação científica operar ratos, modelos animais, dentro da pesquisa, para fazer com que esses ratos desenvolvessem a doença de Alzheimer e aí a gente investigar o cérebro desses ratos. E aí, dentro dessa pesquisa, eu percebi que o que eu mais gostava era de operar os ratos. Eu falei, bom, acho que não é bem a Dolly que eu tô atrás, né? E aí, comecei a participar de equipes cirúrgicas grandes, na época, ainda durante a graduação, no 2º ano da faculdade, eu já estava entrando em cirurgia. E aí, a vida me levou para a carreira cirúrgica mesmo, bati o martelo lá no internato e fui fazer cirurgia.
São jornadas interessantes, né, Leo? A Exato. gente adora perguntar isso, porque a gente tem vários telespectadores que às vezes estão na graduação e muitos relatam que se encontram nas histórias, então por isso que a gente sempre gosta de marcar o início da jornada, Quando né? que ela começou, né? E quando que começou a cirurgia robótica? Quando que começou esse interesse, né? Tanto para o Dr. Henrique quanto para a Cris. Quando que começou essa parte? Olha, a cirurgia robótica, assim, quando eu ainda estava me formando, eu me formei em 2009, né? A cirurgia robótica no Brasil começou em 2008. Então, acho que até o final da minha residência não passava para mim de algo visto na televisão, de algo que me parecia muito distante, né? Sim, sim. E aí, depois de 10 anos de cirurgia robótica no Brasil, no hospital em que eu mais atuo, eu tive a oportunidade e o convite de me certificar, de fazer o meu treinamento, mas eu já estava bem encaminhado dentro da minha especialidade, né? Então, o aparelho digestivo faz mais ou menos dentro da minha especialidade que eu me certifiquei em robótica, vai fazer 5 anos, né? E se você for pensar, não é tanto tempo assim, né? A gente teve um crescimento da cirurgia robótica e a minha especialidade e eu, particularmente, acabei embarcando junto. Legal. E aí, quando você replicar essa pergunta para a Cris, acho que ela vai ter uma resposta do tipo, fui puxando junto, que foi bem encantador. Então, não faz tanto tempo assim, faz uns 4, 5 anos. Foi tempo suficiente para se apaixonar pela cirurgia robótica? Foi tempo suficiente para me apaixonar em cirurgia robótica, em ensino em cirurgia robótica. É fascinante. Eu acho que a gente tem que ser muito coerente e responsável nas indicações. A gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas é realmente fascinante, assim. Torna um ambiente ainda mais prazeroso, desde que feito com muita segurança e responsabilidade. Sim. Então, você foi arrastada, Cris? Sim, inicialmente, quando começou o robô lá no hospital, foi o meu chefe que começou e fez alguns casos. E aí o Henrique começou a entrar nesse mundo robótico, né? E aí acabou me convidando para aprender, para entender como tudo funcionava, né? E aí também foi... Você começou a trilhar uma nova jornada com ele. Foi aqui, ó, Exatamente. puxando. Vem comigo. Eu tive um pouco de resistência no início, né? Mas depois eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças e tal. E hoje acho que a gente tem uma sincronia bem legal, né? Olha que Ótimo. legal. Cris, você sabe que você é a nossa primeira convidada, que é uma instrumentadora. E a gente tem um público muito grande de técnicos, de instrumentadores que estavam pedindo, assim, muito uma presença de um instrumentador. Então, a gente vai começar por você, te perguntando. Geralmente, a gente ouve que o instrumentador é o primeiro e o último a sair ali da cirurgia, né? A gente queria entender um pouquinho, que você contasse como que é a sua rotina, né? No centro cirúrgico, como que funciona? Então, eu chego sempre cedo para organizar todo o material, verificar se está faltando alguma coisa para já providenciar, Tá. né? Na verdade, eu tenho comigo que o instrumentador sempre tem que estar um passo à frente do cirurgião, né? A gente nunca tem que estar focado no mesmo foco que o cirurgião. Quando ele está fazendo alguma coisa, eu já estou pensando no próximo passo, né? E aí as coisas funcionam muito bem, porque às vezes ele está focado num sangramento, em alguma coisa que está acontecendo, e você já está com o aspirador na mão, com a pinça que ele vai precisar no próximo passo, entendeu? Então, assim, eu acho que a dica melhor que eu tenho para falar na nossa área é isso, né? Sempre você está acompanhando a rotina de cada um, porque mesmo operando, fazendo a mesma cirurgia, cada cirurgião tem os seus hábitos. Ô, Cris, você sabe que o espírito da instrumentadora não saiu de você, né? No casamento do Henrique, foi um dos casamentos que eu mais chorei na minha vida. Assim, foi terrível. Só que eu imaginei que eu não ia chorar. Então eu tava o quê? Sem nada. Tava com a bolsa na mão, comecei a chorar horrores na hora da troca dos votos. Do nada, veio um paninho assim, um lencinho no meio. Assim, ó, surgiu Quando assim, eu vi, era a mão da Cris me dando um lencinho, me salvando, graças delicada, a Deus. né? Aquela mão de instrumentadora Pra assim, eu terminar ali a cerimônia com uma cara mais digna. Então, Cris, Mas obrigada. ela pode ser surpreendida também, porque no momento em que o carregador da aliança, vulgo Fred, que é o nosso cachorro, entrou e fez muito bem o papel, junto com os irmãos do Gabriel,
ela desabou. Ela chorou horrores. Ah. Então foi ela que começou a me incentivar a Foi. chorar. Foi daí. Porque ela começou a chorar, aí eu comecei a querer chorar. Aí o Guilherme já faz aquela cara do tipo, não, você não vai fazer isso de novo, né? Chorar em mais um casamento. Mas aí eu comecei a chorar na troca de votos. E Cris, muito obrigada, você me salvou. Que bom. Instrumentadora forever. Nossa, pensa na coincidência. Eu pensei agora, o meu marido é instrumentador e no casamento da Andressa, foi dali que surgiu também um lenço assim pra mim. Leonardo, para um É pouquinho. o próximo passo. É o espírito, verdade, tô é isso pensando nisso mesmo. agora, é verdade, né? Ó. E me conta uma coisa, Henrique. Eu tenho muita curiosidade, né, doutor Henrique, que é referente à cirurgia robótica. Eu, um nerd que adora jogar videogame, tenho uma imaginação fora do normal quando eu penso em cirurgia robótica. E a gente deu até uma estudada para entender como que funciona e viu que tem 3 partes, né? Console cirurgião, carro do paciente, carro da visão. Como é que funciona? O que que é o robô? Primeira coisa, não me chame de doutor aqui. Bom, vamos lá. Realmente se assemelha, eu acho que a geração que está chegando agora, né, se formando, vai ter muito mais facilidade, porque de fato se assemelha muito a um jogo de videogame, Sim. exato. Claro que com uma maior complexidade Sim, e enorme. muito mais verossímil, Sim. né? A gente de fato tem 3 partes das atuais plataformas robóticas. Uma delas fica junto ao paciente, que são os braços, né? Aquilo que vai se mexer sobre o paciente, que é onde a Cris fica mais próxima. Então, ela manuseia junto com o cirurgião que fica em campo a troca de pinças e tudo aquilo que vai ficar em contato direto com o paciente. A segunda parte da plataforma robótica, que é o carro que a gente chama do cérebro do robô, é aquele que vai fazer a interface entre esse carro que fica em cima do paciente e o console, né? Então, é o cérebro em que processa toda a imagem, em que captura a imagem, em que captura os movimentos do cirurgião e leva o comando para os braços que ficam em cima do paciente. E a terceira parte é o console, que é o joystick, que já foi citado aqui, Sim. onde o cirurgião fica sentado, muito próximo do campo, né? E fica manuseando suas 2 mãos e seus 2 pés também. A gente usa muito os pés em cirurgia robótica, de forma a reproduzir aqueles movimentos que a gente faz lá no carro do paciente, onde a Cris está de guardiã ali e auxiliando na troca de pinças. Então, são essas 3 partes, todas elas têm que funcionar, obviamente, ao mesmo tempo. É bem complexo, né? É bem complexo, realmente. Só no controle Hoje aqui. a gente estava vendo as imagens do robô, né? A gente até recomenda para quem estiver assistindo esse episódio dar, né, um Google ali nas imagens, porque realmente é incrível, né? Eu acho que é uma nova experiência para quem nunca viu essas imagens. Cris, você falou que no começo você estava um pouco resistente, né, a essa questão de instrumentar numa cirurgia robótica. Quais que são as principais diferenças de instrumentar numa cirurgia convencional e numa cirurgia robótica? Então, Além de aguentar o Henrique. Eu sou comum às duas, fica tranquilo. então, você tem que ter conhecimento das pinças, né? Tá. Porque cada uma tem uma energia diferente, bipolar, monopolar, né? Fica antenada no movimento dos braços para ver se não está machucando o doente. E às vezes tem um tipo de afastador que a gente usa muito nas cirurgias para ver se não vai bater nesse afastador que está afastando o fígado e tal. Então a gente tem que ficar bem antenada nesses movimentos, porque ele tá tendo um movimento muito sutil lá, que lá nos braços do robô não é tão sutil. Às vezes a gente até afasta para não bater no rosto da gente. Às vezes bate. Às vezes bate. Então vocês não podem estar brigados no dia da Exato. cirurgia, né, Não, Cris? não. Quem tá no robô e quem tá instrumentando. Nunca. Tudo pela segurança do paciente, né? Depois a gente acerta. Depois acerta isso. E é né? realmente uma nova experiência, né, pra Sim. você como instrumentadora. Eu acho que as profissionais, as colegas deveriam ampliar seu conhecimento para essa nova técnica, porque está indo de vento em polpa e todo mundo está indo atrás, né? Até quem falava, isso não vai pegar, isso não vai dar em nada, está correndo atrás, né? Então, acho que é interessante você sempre se atualizar, tá junto com o cirurgião, ele se atualiza sempre. E você tem que estar colada com ele, que senão você fica. Uma dúvida que eu tenho, né? Existe a diferença da cirurgia laparoscópica e da robótica. Qual que é a principal diferença que você tem nas duas? Tá. As duas são vias minimamente invasivas. Então, uma menor agressão, um menor trauma cirúrgico
em ambas técnicas. Então, se você está falando de laparoscopia ou de cirurgia robótica, e vamos extrapolar, vamos falar também da cirurgia convencional, né? Que a Andressa acabou de perguntar sobre a convencional também para a Cris. Então, acho que hoje a gente pode dividir em 3 grandes vias de acesso: a convencional, a laparoscópica e a robótica, tá? A convencional é corte grande, é isso, seja no tórax, no abdômen, onde quer que seja, é uma cirurgia convencional. No passo seguinte, a laparoscópica. Então, a gente já faz incisões mínimas, em que a gente coloca um endoscópio, ou seja, uma câmera dentro da cavidade a ser operada, seja tórax, seja abdômen, ou qualquer outra cavidade. E a gente enxerga por essa câmera e manipula pinças que passam por outros orifícios. Mas a gente fica sobre o doente, né? A gente fica sobre o paciente e manipula diretamente a pinça sobre as nossas mãos. Quando a gente passa da videolaparoscopia para a cirurgia robótica, os orifícios são praticamente os mesmos, né? Tanto em tamanho quanto em número. Então, o aspecto final na pele do paciente é muito parecido, mas o grande upgrade, o grande salto que a gente dá são basicamente 2. Primeiro, uma visão tridimensional, né? Então, quando a gente fala da laparoscopia, de um modo geral, a gente já tem laparoscópios que são 3D, mas de um modo geral, uma visão monocular, né? Então, a gente enxerga numa televisão como outra qualquer. A gente tem as televisões 3D, igual a gente ia nos parques ver o tubarão saindo da tela. A gente tem isso também na laparoscopia. Mas na robótica isso sempre acontece. Então, o primeiro grande salto é a qualidade de imagem e uma tridimensionalidade, que quando a gente está falando de movimentos e de estruturas muito pequenas, a gente tem um ganho importante. E o segundo, e talvez o mais bacana, é que na cirurgia robótica, a gente consegue mimetizar na ponta da pinça exatamente o movimento da mão. Então, na laparoscopia, imaginem que você tem como se fosse um hashi de comida japonesa. Sim. Você tem um palitinho comprido e na ponta ele abre e fecha e gira sobre o seu próprio eixo. Só. Na cirurgia robótica, na ponta, a gente mimetiza o que a gente chama de 7 graus de liberdade de movimento. Então, você tem todos os movimentos que a gente tem no movimento da mão mesmo. Sim. Então, é muito interessante e a gente tem um ganho, principalmente quando a gente está falando de uma cirurgia numa cavidade estreita e profunda. Então, imagina você mexer numa pelve, que é bem longe de onde a gente está mexendo, só fazendo pequenos movimentos. É difícil. Quando a gente faz isso mexendo com todos os movimentos iguais aos de uma mão humana, facilita bastante. Então, são os 2 grandes upgrades da laparoscopia para robótica. Nossa, eu não imaginava nada disso. Também não imaginava. Achei Acredito incrível. que o Henrique deu os melhores exemplos pra possíveis para todo mundo conseguir entender. Né? Exato. Muito legal. E você falou pra gente da riqueza de detalhes da robótica, né? Acho que agora ficou bem visível para todo mundo que tá assistindo o episódio. Mas a gente sabe que a equipe que tá ali num centro cirúrgico é uma equipe grande, né? Formada por cirurgiões, por anestesistas, enfermeiros, instrumentadores, os circulantes. Existe uma capacitação específica para essa equipe, Henrique? Como que funciona? Existe e acho que é muito importante. A gente falou dos upgrades, mas a gente não falou ainda sobre a segurança e as atenções que a gente tem que ter a mais. Imagina que o cirurgião, durante a cirurgia, ele fica completamente imerso ali no console e aí ele deixa de ter aquela consciência situacional da sala inteira. Isso não existe mais porque ele está ali com os 2 olhos muito focados na cirurgia. Então, se eu tô... Por exemplo, vou dar um exemplo banal que vai dar para entender muito bem. A gente ouve alguém entrando na sala, mas eu não sei quem é. Entendi. Então, vira e mexe, eu pergunto, Cris, quem que entrou? Quem que tá aí? Por que você não vê? E aí, para você ver, você tem que tirar a cabeça do console e aí trava a cirurgia. Tá. Então, é muito importante você ter um entrosamento de toda a equipe, muito importante, para que todo mundo entenda o que esteja acontecendo, para todo mundo ter a capacidade de alertar o cirurgião para qualquer intercorrência que a gente tenha, e para manusear o equipamento, né? E uma das coisas que é das mais importantes da cirurgia robótica nas plataformas atuais é o posicionamento do paciente. Isso é uma preocupação gigante da equipe de enfermagem e também da equipe da anestesia. Porque eu sempre brinco com quem está aprendendo robótica que o robô não sente. Então, isso vai muito de encontro com o que a Cris falou, né? Do tapa e do robô se mexendo. Do mesmo jeito que ele não sente a Cris, se eu fizer um movimento brusco e ele bater na Cris, ele não vai sentir um fígado, ele não vai sentir um coração. A gente só tem um feedback visual. A gente, quando mexe numa estrutura dura, numa cirurgia convencional laparoscópica, a gente sente que aquela estrutura é dura. Agora, se no robô eu bater no osso ou bater no ar,
a sensação é a mesma, porque você não tem aquele feedback. No videogame, hoje em dia, você já tem alguns Até videogames treme. que treme, que fica Uhum. dura de direção. Mas do ponto de Exato. vista da tecnologia, seria muito difícil o robô entender a consistência daquele tecido em forma de imagem e traduzir uma força, o Sim. tremor que você está citando, no joystick. Tá. Então, isso é muito importante, porque a enfermagem que está na sala, a instrumentadora que está na sala, o anestesista que está na sala, fala, opa, esse paciente pode se mexer. É proibido, por exemplo, a gente mexer a mesa durante a cirurgia robótica, a não ser que a gente tenha uma mesa específica para isso. Então, são muitos detalhes e a gente tem toda uma linha de capacitação em todos os tipos de profissional De atuação. para que seja seguro. E todo mundo tem que estar muito bem alinhado e entendendo muito bem o que está sendo feito. Henrique, você gosta de videogame? Eu acho que eu gosto mais de cirurgia robótica do que eu gostava de videogame na infância, né? confesso. Ai, Mas não eu passei adorava da- jogar Mario Kart, né? Tá. Mario Kart era bom, Zelda era mais ou É. menos, mas Mario Kart, Donkey Kong também eu gostava, Sonic, acho que eu gostava assim de videogame. Gostava. viu? Você falou Mario Kart, acredita que eu tô com uma meia do Mario hoje? Eu tô vendo ela aqui, eu tô vendo daqui, por isso Isso que é eu já uma perguntei. curiosidade. A gente opera descalço na cirurgia robótica, de um modo geral. Então, a gente costuma levar meias diferentes pro centro Sim, cirúrgico. meias exóticas. Pra Meias gente exóticas. ter... É interessante. Ah, que legal. Gui, eu vou mandar uma meia pro Henrique, você leva? Vou dar uma meia de presente pra Pode, você. pode. A gente adora meias, A né, gente Leonardo? gosta Em mesmo. específico. É Que verdade. legal, que curioso. Mas é por quê? Pela sensibilidade mesmo? É pela sensibilidade. Na robótica, a gente usa os pés mais do que na cirurgia laparoscópica e, obviamente, do que uma convencional, visto que a gente não usa os pés na convencional. A gente tem 2, 4, 6, 7 pedais na cirurgia robótica. Então, são 4 pedais no pé direito e 3 pedais no pé esquerdo. E diferente da laparoscopia, que eu só olho o pé para baixo, ou olho para baixo para olhar meu pé para ver onde eu tô, na robótica eu não posso tirar o olho do console, né? Então, eu tenho que ter uma sensibilidade no pé bem apurada. Por isso que a Eu gente tenho uma costuma operar descalço. curiosidade. E o cansaço físico pós uma cirurgia robótica? Porque você tá me falando que usa os braços, os pés. Como que funciona depois quando você opera? Compensa porque você opera sentado, né? Ah. Então, cansa muito menos do que uma cirurgia convencional Tá. e menos do que uma cirurgia Que laparoscópica. legal, interessante. Essa capacitação que a gente falou, né, para cirurgia robótica, tem também dentro da parte da instrumentação? Tem. Tem. Hoje em dia tem vários cursos, né? Para a instrumentadora ela entender todo esse processo que ele falou, né? Porque quando você fala de cirurgia robótica, até o paciente fala, o robô vai entrar por onde? E qual porta que ele vai entrar, né? Por onde que vem? Então, assim, as instrumentadoras estão fazendo os cursos para se situar, entender todo esse processo, né? E saber manipular as pinças, saber como encaixa, saber... Porque todo tem um dispositivo de cores, né? Cada cor, ele identifica uma coisa quando não tá mal encaixada, quando a pinça está liberada para ele, né? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, ele fala, a pinça não tá boa, não tá liberada para mim. Peraí, vou encaixar. Tá. O dispositivo, o bisturi elétrico tá fraco, tá no número tal, vou acionar aqui para aumentar. Então, assim, às vezes ele tá reclamando e eu já tô antenada no que tá acontecendo, né, para Pra dar uma sentir ver resposta. a situação. Assim, aham. vou resolver isso daqui, né? Ó, então, aquele instrumentador, né, que ele sai de um curso de instrumentação, ele tem que se especializar para também estar dentro de uma robótica. Porque o curso de instrumentação, ele não dá essa base. Pra né? dentro. Não. Você tem que fazer um curso, uma especialização para você ter todo esse domínio de tudo que está acontecendo, né? No curso básico não te dá isso, né? Você tem que se especializar Tem, mesmo, né? tem. O que a gente mais vê aqui quando a gente conversa com os profissionais da saúde é isso, né? Especializar é o caminho. Você tem que não estar tem se jeito. É É uma especializando especialização eterna, eu Exato, diria. exato. Quem está na área da saúde não tem como. Cada dia a gente tem, né, ali uma coisa nova, tem que se especializar, né? Como ele disse, tem vários tipos de robô, né? E assim, cada um que vem em modelo tem mais novidade. Tem mais coisas modernas, entendeu? Porque você fala, nossa, naquele eu fazia desse jeito, nesse não preciso. Ai, graças Muda. a Deus. Tá. Né? Ele evolui também, né? Evolui muito. Né? Então, você tem que estar sempre antenado. Não tem como estagnar na cirurgia robótica, Não né? tem. A gente faz um paralelo muito grande com a aviação, né? Tá. Na cirurgia robótica. Então, toda hora sai um avião novo. E aí, é claro que para alguém que já pilota um avião, quando você vai mudar de modelo de avião, você só faz o upgrade ou Isso. entende as coisas novas daquele novo avião.
na cirurgia é mais ou menos a mesma coisa. Para né? nossa área, a gente brinca muito da ventilação mecânica. Sim. É óbvio que você vai conseguir conduzir todos os ventiladores, mas a cada ano, né, que a gente tem as feiras hospitalares, a gente vê chegando mais modelos, e foi exatamente o que a Cris falou. Às vezes uma coisinha que incomodava ali em um, o outro não tem, ele faz uma conta ali mais rápida para você, mas justamente, né, você sabe mexer no todo, mas nas especificações não tem jeito, você vai ter que estudar, vai ter que treinar, e é uma curva de aprendizado, né, não tem como. A Andressa estava comentando, né, que eu estava aqui hipnotizado com a cirurgia robótica, né? Tô imaginando várias coisas. Benefícios já peguei vários, mas eu prefiro que você me conte, né, os benefícios de você fazer uma cirurgia robótica, né, em comparação às outras. Já peguei alguns aqui no ar. E quando que a gente encontra ali uma contraindicação também para ela? Dos benefícios, assim, como é uma coisa muito nova, a gente, em várias áreas da medicina, a gente ainda precisa de números, né? Então, a gente, como qualquer coisa na medicina, a gente primeiro precisa entender que aquilo não é pior. Então, a gente vai começar fazendo trabalhos de não inferioridade. Então, a gente já tem nas grandes áreas cirúrgicas a comprovação da não inferioridade, o que já é um grande passo, né? Então, a gente já sabe que não é pior, portanto, a gente já pode fazer. O que a gente tem em algumas áreas já provas de que é melhor e nas outras áreas é uma tendência e eu acredito que a gente vai chegar nisso. Menos dor no pós-operatório, menos invasão. Então, algumas cirurgias que a gente não consegue fazer por vídeo, videolaparoscopia, a gente tem que fazer ou convencional ou via robótica. Então, é uma menor invasão e uma tendência a menor sangramento, uma vez que a gente tem maior precisão ali nos movimentos. E por que não, mais conforto para a equipe e para o cirurgião, Sim. uma vez que vencida a barreira da curva de aprendizado, é melhor para a Cris também, que vai ficar mais confortável do lado da plataforma, é melhor para o auxiliar. Muitas vezes o auxiliar tem que segurar a ótica, a câmera, de um jeito pouco ergonômico. No robô isso não acontece. Então, acho que com relação aos benefícios são esses. É claro que a gente tem que entender que isso tem um custo, Sim. né? Então, às vezes, a limitação é custo. Então, a contraindicação, não do doente, mas do contexto, é o custo. Curva de aprendizado também, que não é do paciente. E com relação ao paciente em específico, acho que vai muito de encontro com as contraindicações de qualquer cirurgia minimamente invasiva. Então, cirurgias laparoscópicas e robóticas, a gente usa um gás dentro da barriga, que é o gás carbônico, que em alguns pacientes com algumas comorbidades específicas, então, insuficiência cardíaca, DPOC, que vocês estão, doença pulmonar obstrutiva crônica, para quem não está habituado, às vezes isso é uma contraindicação relativa. Então, a gente tem que ser responsável nesse sentido para indicar e para contraindicar. Entendi. Muito bom. Muito bom. Cris, agora você já tá mais à vontade, né? Já deu risada, já se soltou, já se mexeu na cadeira. A pergunta que não quer calar, óbvio que os nossos instrumentadores querem saber, ou quem ali tá querendo instrumentar para a parte cirúrgica. Quais que são as dificuldades na rotina da instrumentação? Lidar com o cirurgião. O Henrique tá bem quietinho aqui, Cris. Ele falou que você pode ficar à vontade para fazer todos os seus Eu comentários. vou apertar o mudo aqui. Então, eu acho que você tem que entender que quando você é instrumentadora, você perde o final de semana, você sai na hora do almoço, do Dia das Mães, isso tudo você tem que entender que faz parte da sua rotina, né? Então, assim, você não pode, o telefone toca, você vai falar assim, não posso, né? Então, assim, você tem que pedir licença e sair do que você está fazendo e ir correr, né? Porque, assim, antes eu ficava um pouquinho, eu falava, putz, por que eu vou escolher essa profissão, né? Eu queria trabalhar de segunda a sexta, até o final de semana tranquilo. Aí, quando eu chego no hospital, que tá assim, o anestesista, o cirurgião, o assistente, eu falo, cara, tá todo mundo aqui, né? Então, eu faço parte desse time, né? Então, assim, raramente eu falo não, né? Só por motivo de viagem, mas eu sempre deixo alguém apta no meu lugar, né? Então, assim, você tem que abrir mão de várias coisas. E você tem que entender que faz parte da sua rotina, não tem jeito, né? E da rotina em si, Cris? Como que é? Porque você me falou realmente que você chega cedo, pesado. Como que é, para quem não conhece a rotina? Então, eu acho que a disciplina dos horários, você tem que chegar sempre bem mais cedo do horário da cirurgia. Você tem que ter bom relacionamento em qualquer hospital que você vá,
né? Porque nos hospitais que a gente já está mais habituado, todo mundo já te conhece. Uhum. E nos hospitais que você vai de vez em quando, você tem que ter bom relacionamento. Não adianta bater de frente, ficar brava. Você pede, se a pessoa tiver uma resistência, você fala pro cirurgião, o cirurgião solicita, entendeu? Você não pode criar um clima ruim, porque na próxima, você vai voltar lá. Uhum. E na próxima vez as pessoas vão te olhar torto. E a gente não tá para se indispor com ninguém. Uhum. Né? Então, acho que isso é muito importante também, você ter bom contato com todo mundo. Não interessa se você vai num hospital que tem pouco recurso, você vai trabalhar com aquele recurso que você tem. Que tem. Entendeu? Isso, acho que você tem que fazer do limão uma limonada. Não- Então, o foco e a disciplina são imprescindíveis para Sim. quem quer E ser o bom instrumentador. relacionamento. E o bom relacionamento. Legal, Cris. Ótimo. Ó, a gente também deu uma boa levantada ali na vida do Henrique, né? Nas questões. Não, a gente vai pegar leve, eu prometo. E você falou realmente da barreira, né? Econômica mesmo, financeira, de se implementar uma tecnologia como uma cirurgia robótica. A gente queria que você contasse um pouquinho como que foi a introdução do robô no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que a gente sabe que você teve, né, uma parcela ali grande nessa estruturação. Tá. Como foi? Acho que assim, né? A gente sempre tenta conquistar a democratização das novas tecnologias e o acesso à saúde. Acho que isso é uma premissa de todo mundo que escolheu a área da saúde, né? E realmente foi um grande desafio auxiliar e ajudar na implementação de um hospital municipal, né? Lá no Vila foi o primeiro hospital municipal do país a ter a tecnologia robótica e, claro, com o apoio de uma instituição gigantesca por trás, isso foi possível. Mas, entendendo que a cirurgia robótica atualmente no nosso país não está nem no rol da ANS, né? Se torna muito desafiador, porque não é só o SUS que não financia a cirurgia robótica, qualquer fonte pagadora não financia a cirurgia robótica, né? Então, a gente tem algumas barreiras muito importantes nesse sentido. E lá no Vila, como a gente conseguiu fazer isso possível? Muita gente quer aprender a robótica, né? Então, se a gente triangular a assistência com uma instituição grande e com um ensino, e o ensino, obviamente, tem um custo, entendendo que é uma instituição de ensino privada, a gente consegue triangular um financiamento muito do bem, Legal. né? Então, a gente pega pessoas que querem aprender com pessoas que precisam ser tratadas e aí faz do limão uma limonada, outra limonada. Então, a gente consegue financiar a assistência através do ensino. Parece simples, mas quando a gente vai colocar isso no contexto do nosso país, se torna bastante complexo. E a gente sabe que no serviço público, como qualquer serviço público no nosso país, a gente tem doenças de altíssima complexidade, que cai muito bem em altíssima tecnologia. Legal. Exato. Então, isso se tornou completamente viável e tá voando o E programa. aí isso se torna vantajoso para todo mundo, né? Para quem quer aprender e para quem quer ser tratado. Exato. E os treinamentos em Goiânia? Os treinamentos em Goiânia, o pessoal brinca que eu sou um cidadão goianiense vendo, honoris causa, né? Fui mais de 30 vezes ano passado pra lá. A Cris sabe que meus horários ficam ainda mais estranhos com as idas à Goiânia, né? Dentro desse comprometimento que ela comentou. Mas acho que foi outro local bem interessante de implementar a cirurgia robótica com as particularidades da cidade. Então, a gente, no Vila, teve a particularidade de ser um serviço público. Tá. E lá em Goiânia, a particularidade de ser a primeira plataforma do município, né? E tem sido muito prazeroso e o pessoal de lá absolutamente dedicado a aprender, né? Legal. E, de novo, com uma instituição grande por trás, a gente conseguiu fazer com que diversos cirurgiões e equipes multi, conforme a gente já comentou, viessem a São Paulo. E no primeiro dia que a gente teve cirurgia lá, assim como no Vila, parecia que eu estava fazendo a 50ª cirurgia do local, porque o treinamento foi tão intenso que foi fluido, foi extremamente seguro. A gente tem que fazer com que o robô não seja o centro da atenção na primeira cirurgia robótica, seja só mais uma coisa que tá ali. Se a gente ancorar a atenção só na nova tecnologia, a chance de a gente esquecer de que precisa contar gás e compressa da mesma forma como qualquer outra cirurgia, o negócio vai bem, sabe? Então, eu acho que foi fluido, assim, é fluido. Mas é difícil, já conheço todos os corredores de Goiânia e do aeroporto Santa Genoveva, que é o nome do aeroporto de Goiânia, para quem não sabe. Que legal. Então, por outro lado, eu brinco que a gente já tá numa rotina tão louca que eu saio de casa 15 minutos antes do embarque. Vai bem. Já conhece até o caminho, Cris? Complementar que
Eu fui instrumentar na primeira cirurgia do Vila Santa Catarina, tá? Que ele não citou, mas Que tô legal. aqui. E fui instrumentar em Goiânia também. Você brilha, Tá. né, Cris? Por isso que você tá aqui É. hoje. Tá bom? Só queria não fui citada, mas eu tô aqui. Não, Você mas também conhece o caminho do aeroporto, então, né, Sim. Cris? Conhece. todas E fez elas, bate e volta também. Bate e volta várias vezes. É. Cris, Algumas só, uma. Não, mas Tá você tem que tudo dar bem. essas dicas pra gente, né? E que dica que você dá para um instrumentador que tá aqui, ouvindo nosso podcast ou assistindo, para que, assim, tenha essa carreira de sucesso, né? Você, além de instrumentadora de robótica, você vai para Goiânia, você vai para vários lugares. Conta isso pra gente, qual que é o sucesso aí. Bonitona, né? É linda, olha isso. Você amar o que você faz. É, amar o que você faz. É. Eu acho que nada é fácil, tá? Nada é fácil. É os perrengues chiques que a gente fala, Sim. entendeu? Então, assim, acordar cedo e correndo, tomar um cafezinho correndo e chegar. Quando o avião pousou em Goiânia, vai pôr o doente na sala para ir preparando. Você chega, tem uma galera te esperando. Sim. Você né? vira atração, Expectativa né? gigantesca. E você não pode se envolver com aquele pessoal te olhando. Você tem que focar ali no que você está fazendo. Como se nem tivesse vazia a sala e tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que quando você gosta, você se entrega de uma tal maneira que tudo fica fácil. Até o que não tem aparece. Porque as pessoas veem que você tá ali tão espontânea, tão de coração aberto, que elas começam a fazer de tudo pra tudo tá ali que você precisa, sabe? Você tá percebendo que a Cris também amou o podcast, né? É, Deu tudo gostou, certo, deu Cris. tudo Tava certo. tão preocupada que, ó, já Não, foi. Então já tô em casa. Não, Tá ótimo. tudo bem. Vou pode voltar deixar. a próxima vez, né? Claro. Ei, que maravilha. Henrique, você comentou muito, né, dessas questões do Vila Santa Catarina, de Goiânia, e a gente sabe que você é um proctor nesse tema. Você queria contar um pouquinho pra gente o que é, como funciona? Acho que dentro desse contexto de segurança do paciente, começar a robótica precisa de muito empenho, mas precisa de alguém que tenha bastante experiência do lado e que já tenha passado por aquilo que você está passando na linha de aprendizado, né? Em qualquer, seja instrumentador, seja anestesista, também tem seus treinamentos específicos. Mas para o cirurgião, que em última análise está com aquela responsabilidade da cirurgia, você precisa de outro cirurgião da mesma especialidade, que já tenha uma série de casos. No caso da minha especialidade, cirurgia do aparelho digestivo, você tem que ter no mínimo 50 casos para estar apto a ensinar outros cirurgiões. E aí é basicamente isso que a gente vai fazer em Goiânia. Então, a gente tem que ir até lá, para os cirurgiões que estão começando a operar a cirurgia robótica, ter alguém com uma experiência maior, para basicamente ensinar a tecnologia. Porque a gente sabe que quando você está ali sem o paciente, com a plataforma treinando, é muito diferente de você ter alguém anestesiado para fazer o procedimento. Então, a proctoria ou preceptoria ou qualquer nome... É um mentor ali, né? Ou mentoria, enfim, a gente pode dar diversos nomes a isso. É o acompanhamento de cirurgiões que estão iniciando na jornada robótica para que o paciente tenha uma segurança, ainda que tenha um cirurgião em desenvolvimento. E é um modelo que vai muito bem, porque em última análise, se der algum problema na cirurgia, você vai lá e toma. A gente tem uma série de recursos na plataforma robótica de travar o robô, literalmente, né? Então, se você vê dentro do contexto de o cirurgião estar fechado ali naquele ambiente do console, muitas vezes você fala, para, e ele não vê o que está acontecendo no contexto. Tá bom. Então, às vezes eu vou lá e travo o robô. É um papel do proctor. Travo o robô e falo, tá vendo isso que está acontecendo? Vamos começar de novo. Um momento muito delicado da robótica é o momento do docking, que todo mundo tem um papel gigantesco. O que é o docking? É o ato de instalar o robô sobre o paciente. Tá. E aí todo mundo tem que estar extremamente atento. É o papel do proctor ter certeza de que o afastador, que a Cris comentou, não vai colidir com o robô. Porque lembra que eu falei que o robô não sente. E o robô vai passar por cima de tudo que tiver pela frente. Se o afastador estiver afastando um fígado, o fígado vai ser rachado literalmente no meio e acabou. Né? Então, acho que o papel do proctor é esse. Que bacana, e o bom é que se torna seguro, né? Se torna seguro para quem tá operando, para a equipe em si e ainda mais para o paciente, né? Muito bacana esse papel. Muito legal. Como é que é a recepção para, por exemplo, você é um médico super jovem, né? As cirurgias de antigamente, os médicos mais antigos, os cirurgiões mais antigos, como é que é essa recepção deles? É heterogênea, tá? Quando o proctor chega ali para fazer esse papel de ensino, a gente entende que o cirurgião já se convenceu que aquilo ali faz sentido. Porque até ele chegar naquele momento de uma cirurgia que a gente chama de proctorada, ou seja, que tem um proctor junto, já passou
várias etapas, já passaram várias etapas de aprendizagem antes, né? Então, seja com simulação, tem que fazer 40 horas de simulação, tem que assistir 10 cirurgias, tem que entrar em 5 cirurgias e auxiliar. Então, já teve que... Já passou. Percorreu um caminho já rolou ali, muito empenho até que ele Sim. chegasse até aquele momento de cirurgia. Mas é diferente. Eu ensino bastante gente que tem uma idade maior do que a minha. Isso é bem comum de acontecer. Mas a receptividade costumeiramente é gigante, né? A receptividade é total. Porque são cirurgiões com quem eu já tenho algum trato anterior, né? Sim. Então, é gostoso, assim. É muito prazeroso poder retribuir. E já ensinei, é curioso, por exemplo, já ensinei alguns cirurgiões que me deram aula durante a faculdade Que legal, de cirurgia aberta. é. Isso aconteceu N vezes. Né? Então, é uma troca muito gostosa, sabe? É quase que um ciclo que se fecha ali. É muito bom, eu gosto. Legal. Cris, nós vamos fazer um momento agora, né? Como o Henrique esqueceu de falar que você foi para Goiânia, né? Todas essas questões. A gente quer saber, Henrique, qual que é o impacto de um instrumentador bem preparado e capacitado no final da cirurgia, assim, pro resultado final? Olha o que Como você que vai é ter a falar. Cris Momento de ali? declaração. Isso! Considerando que a gente tem cirurgia amanhã cedo, acho melhor eu dar uma resposta Legal, decente. Não, eu acho que o instrumentador, a instrumentadora, garante muito a segurança. A gente falou muito de qualidade de segurança aqui, mas o instrumentador é aquele que consegue fazer a ponte entre a equipe de sala e a cirurgia, né? E o cirurgião também está fazendo aquele intermediário, mas está extremamente focado no ato cirúrgico. Então, a Cris comentou mais cedo que ela consegue prever aquilo que vai acontecer na sequência. Mas ela é responsável pela segurança da cirurgia. Ouso dizer que até mais do que o cirurgião. Então, se eu chegar no meio da cirurgia e perguntar para a Cris, tem alguma compressa ou gaze dentro da cavidade abdominal? Ela tem que ter essa resposta na hora. E ela tem essa resposta na hora. Eu estava focado em fazer o sangramento parar. E aí eu falo, gaze. Tem uma hora que ela fala, eu não vou dar mais gaze. E ela tem que se impor e ela tem que ser empoderada para isso. Porque ela vai falar, olha, já te dei 5 gases. Daqui a pouco a gente não vai achar mais essas gases aqui dentro. Então, a segurança para uma equipe entrosada, cada um entendendo seu papel, é muito centrada na instrumentação, né? Porque no final da cirurgia, quem vai me dizer se está faltando alguma coisa ou não é ela. Né? E graças ao nosso entrosamento, a gente tem um sucesso danado e torna-se prazeroso o trabalho, né? Sim. Então, acho que ter a Cris junto garante uma segurança e também garante uma qualidade sonora da cirurgia, né? Porque ela é responsável por levar a música. Nós operamos sempre Cris. com música. Sim. Então, sem a Cris Pra não tem descontrair. música. Pra Qual que é o descontrair. gosto musical do Henrique, Cris? Todos. Todos? Ela não quis te entregar. Então, né, como você falou, desde que você começou a instrumentar, que você finalizou o curso em 1993, que eu lembro a data que você acabou de falar, você passou por alguns cirurgiões, né, nesse tempo. E especialidades Especialidades, né? diferentes. O que você conta pra gente do impacto de um bom cirurgião, de uma boa comunicação? O que você enxerga? Então, eu acho que o que influencia bastante é a maturidade, né? Acho que quando a gente é recém-formada, você não tem esse poder, esse empoderamento, né? Você fica meio ressabiada de falar, então, eu acho que tem uma gaze aí, vamos ver. Não tenho, eu tirei. Não, dá uma olhada de novo, né? E quando você tem o domínio da situação, não, pode olhar que tem. Entendeu? Entendi. E aí acaba tendo uma confiança. Não, se a Cris falou, vamos olhar de novo, porque tem. Né? Então, eu acho que a maturidade, a sua experiência vai te dando um respaldo, sabe? Sim. E juntamente com isso vem o respeito. Então, assim, eu já trabalhei com cirurgia cardíaca, que é bem intenso. Trabalhei com ginecologia e hoje eu trabalho com gastro. Né? Então, cada um tem uma particularidade diferente, né? Quando você trabalha com coração, o sangue está circulando numa máquina e o coração está congelado. E aquilo tem que ser rápido. E você tem que ser rápida. Quando você trabalha com ginecologia e obstetra, o neném está para nascer, é o momento mais importante para a mãe estar esperando. Não pode dar nada errado. Exato. Né? E por mais que a situação esteja tensa, o nenê tá com um batimento fraco, você tem que fazer aquela cara de plena que tá tudo ótimo. Qual vai ser o nome dele, mãe? Entendeu?
E não deixar transparecer para os pais que eles estão tirando foto, estão vendo se o avô está na janelinha, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma postura. A partir que você tem a sua postura, todo mundo tem respeito com você. Estão adorando, assim, essa conversa, mas agora chegou o momento da gente descontrair, dar risada. O momento mais especial do nosso podcast. O Léo vai colocar o óculos, até ficar mais sério, né? Combinar com a Cris. Aí, ó, pronto. Léo, conta pra Melhorou. eles. Qual é esse momento? A gente vai agora para o momento da colmeia. Fiquem calmos, tá tudo bem. Na verdade, a gente vai fazer agora um bate-bola, né? Eu coloquei o óculos porque meu sonho era ser Maria Gabriela, né? Bater um papo, chamar um convidado. Tá com o Henrique, que ele tá mais tranquilo, assim. Aí você já vê que tá tudo bem, tá, Cris? Ok. Vou te dar 2 opções, você vai ter que me falar uma. Tudo bem? Consultório ou centro cirúrgico? Centro cirúrgico, nenhuma dúvida. Cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica? Ambas, cada uma com sua indicação. 10. Operar ou fazer gestão de centro cirúrgico? Operar. É. O que atrasa mais? Giro de sala ou anestesista? Anestesista. Muito bem. Temos um anestesista aqui no backstage, Mas é hein? backstage. Sua vez, Cris. Viu que é leve? Tá tudo bem. Vamos lá, né? Vamos lá. Cuidado, hein? Cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica? Robótica. Robótica. Vicrio ou monocrio? Monocrio. O que é mais difícil para você? Conhecer todos os instrumentos ou as manias de um cirurgião? As manias de um cirurgião. Essa não tem não tem curso que você faça, Não tem. né? Não tem. Esse é difícil. Não tem. Quilômetros rodados. O que você prefere? Procurar uma agulha na cavidade ou no palheiro? No palheiro. Obrigado. Leve. Muito bem, Cris. A gente com certeza queria agradecer vocês pela disponibilidade. A gente sabe que os horários de vocês são super apertados, enfim, agenda cheia. Cris, muito obrigada. Eu já conhecia você, né, da Sim, festa, mas fiquei muito feliz de você vir. Realmente não tinha uma mulher mais forte, mais capacitada para representar esse time dos instrumentadores. Então, realmente, a gente tá muito orgulhoso dessa escolha, né, Léo? Sim, sem dúvida. E o Henrique também, que eu já adorava, né, Henrique? Parabéns. Realmente você é um cirurgião que, desde lá de casa, a gente já admirava você pela sua idade, pela sua carreira, pela sua potência, pela sua competência e também pela sua representatividade, que eu não posso deixar de falar. Realmente você é um cara incrível. Parabéns, tem minha admiração. Obrigado. E a admiração do meu marido também, né? Que Muito veio obrigado. só pra te assistir, Henrique. É muito difícil, viu? Meu conseguir. marido tá ali também assistindo. Ai, que tá coisa tudo boa. certo. Gabriel, você é o próximo, você sabe, né? Hoje você veio aqui fazer um test drive, na próxima é você sentado aqui, combinado? Já conheceu, então né? tá Já bom. conheceu, agora tá de próximo, isso mesmo. Então eu vou pedir pro pessoal continuar seguindo a gente nas redes sociais, assistindo os nossos episódios, seguindo esses maravilhosos aqui. Dá um Google ali no robô, né, Léo? Isso, Tem dá um muito Google conteúdo porque interessante. é muito legal. Você vê uma cirurgia, o básico que você encontra, né, assim, nas redes, é impressionante. E se você ainda joga videogame, você vai ficar louco, porque é impressionante mesmo. E eu né? tenho certeza que, assim, tanto a Cris quanto o Henrique, eles incentivaram bastante gente a Muito. querer conhecer a cirurgia robótica. Hoje também a gente desvendou grande parte da cirurgia robótica, aprendi muita coisa hoje. Não foi, achei muito Foi legal. sensacional. E a gente queria muito agradecer vocês. E até o próximo episódio, Até é o próximo. isso? Não esqueçam do nosso patrocinador, Desmaia Essence. Verdade, Vamos sempre lá. com a gente a temporada Sempre com a toda. gente toda a temporada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. gente. Obrigado. Tchau, tchau.